Nesse módulo do nosso curso, eu vou apresentar para vocês alguns depoimentos de pessoas que fizeram do zero e hoje têm muito sucesso com seus empreendimentos. Eu estou aqui com o Joberto, tudo bom, Joberto? Tudo ótimo, e você? O Joberto é um grande amigo que criou um curso totalmente diferente para você aprender inglês em 8 semanas. Eu quero saber primeiro o seguinte, como que você teve essa ideia? Você pegou essa ideia da onde? Então essa história ela é muito curiosa porque tem determinadas coisas, né? Um escritor brasileiro falou isso, a sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Sim. Eu ouvi falar que a sorte persegue os fortes, mas foi sorte. Caiu um livro nas minhas mãos, esse livro chama Revolucionando o Aprendizado. Eu nessa época trabalhava com cursos de leitura dinâmica e memorização, era empregado. Não tinha nem registro em carteira, era comissionado. O que eu fizesse, eu ganhava. Se fizesse, ganhava, se não fizesse, não ganhava. E eu tinha que dar aula na Universidade do Sagrado Coração de Jesus, lá de Bauru. Eu fui no ônibus da meia-noite, já economizava uma noite no hotel, né? Entendi. Então, chegava lá cedo e já era começa... a época de vender o almoço para pagar janta. É isso aí. Eu chamo essa época de a minha época de A Procura da Felicidade. Sabe aquele filme, Sim. né? Então, essa era a minha época de A Procura da Felicidade. E aí, eu estava lá no ônibus, levei esse livro porque ele era mais grosso para eu ler, sentei lá atrás, tinha umas 6 pessoas no ônibus todo. Eu sentei lá atrás e comecei a ler o livro. Era um livro que falava sobre métodos revolucionários que estavam fazendo a diferença na área de educação do mundo todo. Era de uma PhD em educação, doutora Janete Voss, muito conceituada. Ok. Aí eu fui lendo, falava de metodologias de ensino, falava de línguas, falava de matemática, falava de várias áreas, mas o que me pegou é que quando chegou na página 193 do livro, estava escrito assim, era a headline assim, né? Tava, fale francês fluentemente em 8 semanas. Eu me lembro daquela sensação assim, eu fechei o livro na hora. Nossa. Eu deixei o livro ali e eu fiquei andando ali no ônibus, até o primeiro passageiro, vamos dizer que o primeiro passageiro estivesse ali pela metade do ônibus, eu ia e voltava, e eu ficava pensando, é bom demais para ser verdade, porque... Como é que pode, né? Aprender francês em 8 semanas, numa língua. E, na verdade, nesse momento, você sabe que eu não estava pensando no como, eu não pensei no impossível, eu só estava sonhando. Eu só comecei, sabe nesse momento assim que eu fechei o livro e fiquei andando? Como seria a minha vida se eu falasse inglês? E se fosse dali a 8 semanas? Então estava muito perto, né? Então eu fiquei... mas eu prolonguei um pouco isso, porque se eu voltasse lá e eu virasse na página 194, estava brincadeirinha. Não, ela fala, é impossível isso acontecer. Eu sei que é o sonho de todo mundo, mas é impossível, né? Claro. Mas aí a gente continuou estudando e era uma proposta séria. Agora faltava uma coisa, e isso acontece muito com as pessoas, eu não falava inglês. Agora eu precisava encontrar alguém que tivesse disposto a entrar em contato com os detentores do método lá fora para permitir que a gente trouxesse esse método para o Brasil, fazer as customizações para o Brasil e começar o negócio. E esse método fora já era um método consagrado? Já era consagrado, tanto que fazia parte, era uma das teses que foi defendido do doutorado nas universidades. Já tinha programa de televisão que já tinha aparecido, lá fora era consagrado, aqui era uma insanidade. Uma das coisas que a gente comenta, inclusive nos bastidores aqui, era o seguinte, as escolas de inglês, elas fazem com que você fique anos, né? É isso aí. Então, os anos que você fica tentando falar inglês, eu conheço amigos que ficaram 5 anos tentando falar inglês e não falam até hoje. É isso aí. E esse método teu, além de ser rápido, é barato. Porque a gente estabeleceu uma guerra contra a indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Entendi. Essa foi a guerra que nós estabelecemos. E o que acontece quando você vai... Melhor para quem, né? Melhor para a escola. Melhor para eles. Melhor para eles, melhor né? Para Porque eles, todo né? mês você está pagando. Tem que pagar a mensalidade. Você está numa escola de inglês hoje, você está pagando a mensalidade. Eles querem te segurar 5 anos, independente se você fala inglês ou não. Assim, para a gente comparar, muitas vezes o preço de um bom curso de inglês equivale a um carro zero. Sim.
Né? Com Então, certeza. muitas vezes, essa é a comparação. Mas isso só acontece no Brasil, lá fora não. Lá fora, você aprender um curso de línguas é um preço normal, um preço razoável, um preço que uma pessoa pode pagar. Né? E foi essa política que nós trouxemos para o Brasil. Mas tem um detalhe que eu acho que tem muito a ver com as pessoas que estão nos assistindo. Sim, com certeza. Que era, eu era um empregado e eu não tinha nenhum dinheiro. Quando eu tive essa ideia... Quando a lâmpada acendeu na tua cabeça, eu não tinha dinheiro, você não tinha nada. estrutura nenhuma. Nada. E não existia crédito, eu não tinha como chegar no banco, pedir dinheiro emprestado, nada. Então, o que nós fizemos foi realmente começar do zero. Nós começamos sem dinheiro, pedindo crédito para um fornecedor, pedindo para o dono do imóvel. A minha primeira escola foi na Avenida Paulista. Certo. Então, eu fui lá pedir para o dono do imóvel. Já foi, né, num lugar bacana. Já foi, era muito legal, o prédio era um andar todo, mas eu pedi carência de 3 meses. Se ele não tivesse me dado essa carência, eu não estava aqui hoje. É verdade. Entendeu? Então, tudo isso... Quantas pessoas, isso que eu quero saber, quantas pessoas você já formou com esse curso? Na época das escolas físicas, porque tem um detalhe interessante, na época das escolas físicas, nós chegamos a formar 15 mil alunos. 15 mil pessoas alunos conseguiram fazer um curso em aprender inglês em 8 semanas. Essa era a época, assim, ó, era lindo, as escolas lotadas. Eu vendia franquia, a gente chegou a ter 20 franquias. Eu vendia para ex-aluno. Então o aluno terminava o curso e ele falava, eu quero comprar isso aqui. Claro. Eu tenho gente, na época que saiu da General Motors, tinha uma carreira na General Motors para comprar uma franquia do curso que ele havia acabado de fazer. Ficou louco. E hoje você migrou as escolas para online, é isso? Não foi uma opção. Aí o que aconteceu? Eu quebrei. Né? Então, eu quebrei porque eu não tinha muita experiência em marketing. Aqui em São Paulo, eu era conhecido como o rei das faixas. Então, a forma de propaganda que nós utilizávamos era a faixa de rua. Eu me lembro disso. Você lembra disso? Lembro. E tudo ia bem. Aí a Marta foi lá e cortou você. Então, essa mulher maravilhosa. Ela foi a precursora lá da Cidade Limpa e ela foi muito inteligente. Ela acabou com... inteligente porque eu vou falar assim, olha, de verdade, como cidadão, eu não sou a favor da faixa. A faixa não é uma coisa... Mas como empresário... ajudava muito a faixa. Muito, e os políticos também colocavam. Inclusive, ela não deixava eu colocar, mas na época da campanha ela colocava. Eu conheço vários empresários que alavancaram os seus negócios por causa da faixa. Então, e eu vou falar assim, olha, no Brasil, ninguém colocava mais faixa do que eu. Porque a gente chegou, imagina, com 20 escolas em São Paulo. A gente colocava a faixa assim, ó, a gente deixou o cara das faixas rico. Meu Deus. Mas era... Aí de uma hora para outra quando você parou de fazer faixa, aí você se atrapalhou. Acabou o negócio, acabou. Não é que assim, ó, não é que eu me atrapalhei. Acabou o negócio, nós fechamos todas as escolas e ficamos com uma dívida de R$1 milhão. Um pouquinho mais. Isso, essa fase é bacana para você contar, porque eles precisam saber que o grande sucesso de um negócio, ele tem a hora certa para acontecer. Não necessariamente você pode se iludir com aquilo que você tem na mão. O que aconteceu depois que você quebrou? Como é que se reergueu? Fala pra gente. Tem uma parte nessa história que ela é muito legal. Eu levei 6 a 7 anos para sair dessa crise do 1 milhão. Quando eu olho para trás, eu vejo que não precisava ter sido mais do que 2 anos. Por quê? Eu dormia e acordava pensando uma coisa. Eu tenho que pagar 1 milhão, eu tenho que pagar 1 milhão, eu tenho que pagar 1 milhão. Você pensava só nos seus credores. Não, e eles não deixavam eu esquecer, porque eles me ligavam, eles iam em casa. Eu fiquei amigo dos oficiais de justiça. Nossa. Assim, foi uma época muito difícil. Hoje é mais fácil dar risada, mas foi uma época muito difícil. Mas eu pensava só em pagar 1 milhão. Até que ali pelo 6º ano, aconteceu uma coisa que eu falei, olha, quer saber? Não dá mais para eu pensar em pagar esse 1 milhão. O que eu preciso fazer é tirar a minha mulher do meu pé. Então, porque ela reclamava, porque às vezes não tinha dinheiro para comprar comida. Eu me lembro dessa época, às vezes ela ia no supermercado com R$20, e nós temos uma família grande, tem 4 filhos, meu sogro e minha sogra moravam comigo, a gente morava numa casa grande. Então, era com R$20 fazer... a compra para uma casa, então era muito difícil. Quase impossível. Aí eu falei, olha, quer saber? A primeira coisa que eu vou fazer agora eu brinco, eu chamo essa fase de tirando a minha mulher do meu pé. Nós fizemos as contas e a gente precisava ganhar R$6 mil por mês. 1 milhão... Para viver, para viver. A família. A família. Tudo bem, não era uma vida de luxo, mas dava para não faltar mais comida, pagar as contas e dava até para guardar um dinheirinho na poupança. Mas não dava para pagar 1 milhão. E aí eu fiz isso.
Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu tinha saído do problema antes. Por quê? Porque aí eu tirei ela do meu pé e eu tive paz para pensar em como pagar 1 milhão. Você vê, é uma dica que você precisa entender, que você precisa ter tranquilidade para trabalhar e tocar o seu negócio. Tua família é importante para te dar conselho, mas não pode te atrapalhar. Não é isso? Elas estavam atrapalhando, não me diz, só queriam comer, tá? Claro. Não era nenhuma. Mas enquanto eu não cheguei nesse ponto de resolver esse problema que me tirava a tranquilidade, eu não consegui dar o próximo passo. Que aí foi levar o negócio para a internet. Quando ele levou para a internet, a vida mudou. Aí eu falo o seguinte, né? Se naquela fase das escolas físicas nós tivemos uma ascensão assim de avião, levantando pouso no aeroporto, tá. Agora, quando a gente foi para a internet, aí foi igual o Columbia, né? É ônibus espacial, né? Ônibus espacial. Porque, é claro, eu passei 1 ano em testes antes de deixar os alunos fazerem o curso pela internet. Tá. Quando eu fui para a internet, eu já sabia que funcionava pela internet também. Você vê como é importante. O que ele fez, ele pensou inicialmente no lado social. Ele não queria ensinar para poucas pessoas, porque se a gente for analisar no Brasil que a gente vive, 15 mil pessoas que você formou no curso físico, né, com as escolas, não é nada. Ele primeiro pensou no lado social, como atingir mais gente ao mesmo tempo e ensinar essas pessoas que estão gastando dinheiro à toa ou que são carentes. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele forma pessoas da favela, pessoas que antes estavam vendendo droga, hoje estão falando inglês e estão aptas a trabalhar em grandes empresas. Naquele período que eu fiquei quebrado, isso também é legal, eu não fiquei sem fazer nada. Nós criamos esse projeto social. Projeto social onde a gente ajuda jovens de escola pública, muitos moradores de favela, muitos que poderiam hoje estar sabendo... Aí você tocou em Deus, né? Aí ele falou, vou ajudar esse cara. É isso aí. Aí eu não tenho dúvida. Eu chamo isso de a lei de plantar e colher. Sim. A gente plantou e ele fez. Com certeza. Ele deixou a gente colher, né? Quantas pessoas já fizeram o teu curso pela internet? Aí a gente está na casa das 20 mil pessoas. 20 mil. Nós estamos na nossa iniciamos a nossa 5ª temporada. Tá. Quem está nos assistindo e quiser fazer um curso com você, como é que faz? Nós só temos um caminho. Você tem que ir lá, www.universidadedoinglês.com.br. Vai lá, já aproveita, dá uma passeada no site, você vai ver pessoas que fizeram seus depoimentos espontâneos, foi um concurso que a gente fez, e que aprenderam a falar inglês em 8 semanas. Ali você vai encontrar o caminho para o próximo passo. Nós temos 2 só formas das pessoas nos conhecerem. Nós temos um momento onde a pessoa compra um livro online, ela primeiro estuda o método, se é o que ela quer, vai para frente e se matricula no curso. Tá. Não é o que ela quer, ela volta, pode pedir devolução do dinheiro. A gente sempre dá garantia de tudo que as pessoas vão fazer. Tudo que elas fazem conosco tem garantia. Não está satisfeito, nós devolvemos o dinheiro. E aí tem uma outra forma, porque umas 3 ou 4 vezes por ano, nós abrimos o que nós chamamos de matrículas especiais. Aí a gente dá bônus incríveis. Eu vou contar que isso não é todo momento, mas, por exemplo, a gente quando está com essas matrículas abertas, matrículas especiais, a pessoa faz o inglês e ganha o espanhol. Olha aí o pessoal fica louco. Me fala uma coisa, você tem condição total de olhar para essa câmera agora e dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, que estão fazendo o meu curso. Que conselho que você dá para a pessoa que está desanimada, para a pessoa que tem uma grande ideia e tem que tocar essa ideia para frente? Olha para lá e fala. O que eu vou falar para você é só uma das coisas que eu aprendi com o meu maior mentor. Faz pouco mais de 1 ano que ele morreu. E uma das coisas que ele me ensinou a fazer é a sonhar. Então você precisa aprender a sonhar e se deixe consumir, se deixe levar por esse sonho. Não deixe ninguém roubar esse sonho. Uma das coisas que eu posso garantir para você, não vai ser fácil, mas tem uma outra coisa que eu posso garantir para você. Quando você chegar lá, vai valer a pena. Quando você olhar para trás e ver não só as suas conquistas, mas a pessoa que você se transformou, tudo aquilo pelo que você passou, vale a pena. Eu tenho uma frase que eu aprendi com ele também. Quanto maior a luta, maior a vitória. Então não reclama dos obstáculos. Usa esse obstáculo como degrau para levar a sua vida para o próximo nível. E eu continuo só insistindo nisso com você.
não desiste, continua dia após dia até você chegar lá. E depois que você chegar lá, você vai descobrir. Tem uma imagem muito bonita assim, depois que você chegar lá no topo da montanha e você olhar lá para baixo, tem uma coisa que você vai responder: valeu a pena. Gilberto, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Nosso curso foi enriquecido com você e agora eu quero que você continue vendo o nosso curso porque tem muita coisa interessante. Vamos lá.